Morreu na manhã desta terça-feira, aos 77 anos, o pai da secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. Francisco César Pinheiro lutava contra o câncer de próstata e também possuía hipertensão arterial sistêmica. Francisco era servidor aposentado da Prefeitura de Fortaleza e morreu em decorrência de uma insuficiência respiratória, sepse e uma infecção urinárias, oriundos do câncer e da hipertensão. Mayra confirmou a morte pelas redes sociais e pediu que o Senhor Deus nos fortaleça nesse momento de despedida. O pai de Mayra contraiu Covid-19 e ficou internado por 4 meses até receber alta no dia 7 de agosto. Após sua morte, alguns veículos de imprensa noticiaram que Francisco teria morrido por complicações da Covid-19 e aproveitaram para criticar o tratamento precoce defendido pela secretária. O site Metrópolis, por exemplo, trouxe a seguinte manchete: pai da capitã cloroquina morre de complicações da Covid. O próprio portal, no entanto, traz esse trecho na mesma matéria. Aspas. A médica também publicou informações sobre velório e sepultamento do seu pai. Como o servidor aposentado não carregava o vírus há alguns meses, não há orientação para restrições de público na despedida. Augusto. Olha, nós chegamos a um ponto tão baixo no comportamento da imprensa, de pessoas que divulgam notícias aí, que eu acho que eles estão ignorando todos os limites. Todos os limites. Vou contar também uma história só para fazer isso, porque eles comentam, meus companheiros comentarão aí o caso, para mostrar como as coisas mudam. A Veja, a revista Veja, onde eu trabalhava, assim, dos anos 80, houve um caso em Brasília que foi o seguinte, eu evidentemente não vou citar nomes, um deputado, apareceram fotos de um deputado com a mulher de um parlamentar, também já estão tendo um caso e tal, já estavam espalhando isso daí, porque o Brasil é assim mesmo, é absolutamente irresponsável, e era mais ainda naquela época. De repente, apareceram fotos na redação da Veja, alguém mandou um pacote, um envelope com fotos que mostrava, eu não vi, mas quem viu, o Zé Roberto Guzzo, mostraram, os caras estavam nus, e eles explicaram que eles tinham sido sequestrados por pessoas que levaram para o motel e tiraram a foto. E espalharam. A Veja, o Guzzo fechou o envelope, mandou entregar para o parlamentar que aparecia na foto e ponto final. O que você acha que a Folha faria hoje? Pronto. Diga, Ana. Olha, Vitor, é tão difícil comentar uma matéria dessa, porque a pessoa que escreve esse tipo de matéria, que coloca uma manchete dessa, pai da capitã cloroquina morre por complicações da Covid, será que essa gente tem alma? Será que essa gente tem pai, tem mãe, tem família? Será que essa gente é pai, é mãe, tem irmãos? Porque são ocos, são almas vazias, são pessoas completamente ocas por dentro, né? Que jamais, em momento algum, daqui desse programa ou das nossas vidas particulares, nas nossas redes sociais, jamais, e aí podem fuçar, eu tenho certeza absoluta que eu falo por mim e por todos nós aqui, podem fuçar nas nossas redes sociais. Quando a tragédia atingiu, né, pessoas que criticamos aqui, jamais fomos às redes sociais para fazer chacota, para apontar o dedo. Eu não entendo, é muito difícil entender como pessoas podem bater num liquidificador ideológico a vida humana das pessoas, a vida particular das pessoas, a vida familiar de entes queridos, independentemente, né, se elas são do espectro político mais à esquerda, mais à direita, a favor desse governo, contra, ou a favor ou contra outros governos. Por que misturar tanta política com
a humanidade, com a civilidade, né? A assessoria da doutora Mayra soltou uma nota aqui, tem só um pedacinho que diz o seguinte: a causa da morte do pai da secretária do Ministério da Saúde não guarda relação com sua recente internação e alta em virtude da Covid-19, doença esta que, apesar de todas as suas comorbidades pré-existentes, ele venceu, o pai da doutora Mayra, venceu e figurou na estatística dos mais de 20 milhões de brasileiros recuperados no país. Eu deixo aqui a minha solidariedade à doutora Mayra, à sua família, e dizer que tem muita gente que, mesmo dentro dessa imprensa ignorante, dessa imprensa vil, maldosa, oca, de alma oca, tem muita gente fora desse espectro aí, doutora Mayra, que gosta da senhora, tem muita gente que pode não gostar do trabalho da senhora, mas que eu acho que está do lado da figura humana nesse sentido. E aqui eu deixo um convite para aquelas senadoras que estavam na CPI da Covid, que viram a doutora Mayra sendo atacada, a senadora Simone Tebet, a Mara Gabrilli, a senadora Leila Barros, a senadora Elisiane Gama, senadoras que ficaram em silêncio quando a doutora Mayra foi atacada na CPI da Covid, que agora venham a público aí, quem sabe não gostariam de aproveitar a oportunidade e prestar solidariedade à perda da doutora Mayra nesse momento. Fiuza. Eu já mencionei, a CPI foi, né, um veículo para perseguição a pessoas, inclusive a médicas, inclusive a essa médica, a doutora Mayra, que foi, né, neste conluio dessa comissão do Renan Calheiros, né, dispensa outras descrições, né? Este conluio de imprensa, dessa imprensa que se demitiu, né, de ser imprensa, com essa CPI que é usada para isso, para perseguição. Qual é o modus operandi? Né? Pega uma pessoa, jogam suspeitas subliterárias sobre essa pessoa, nenhuma confirmada, nada, né? Uma médica que tem a sua maneira de se conduzir. Eu não quero, olha, eu vou te falar, tá difícil esse momento, porque nós estamos diante de uma sordidez, né? Nós estamos diante de uma degeneração tal de moral e espiritual, né? Que, olha, você está vendo essas pessoas usarem o que elas dizem ser a empatia, o que elas dizem ser a preocupação com vidas. É uma CPI que é criada para, supostamente, contribuir, né? Esclarecendo aí desvios que eles dizem que iam esclarecer e tal. Você transforma isso num palco e você transforma isso num instrumento de perseguição a médicos e você cria uma história de que aquela médica não pode seguir aquelas convicções, que aquilo é um crime, que aquilo é um assassinato. E eles falam isso lá, e fala-se assim na imprensa, e não é só no Brasil, não. Vocês acham que está bom isso? Vocês acham que esse ambiente ao qual nós chegamos, né, olha, eu não vou ser moralista aqui, nada moralista, eu sou irreverente, eu sou iconoclasta, mas olha, inverteram os sinais de uma maneira que estão usando. Então, assim, eu acho que criaram essa perseguição, essa estigmatização a esta pessoa, a essa médica, que aí pode ser destratada de todas as maneiras, né? Pode ser caricaturada de todas as maneiras, que está colocada lá no paredão do consórcio, não é isso? Então, chegamos ao ponto de ver que a crise de saúde, né, é usada com a pior conduta de todas, com a pior conduta possível, no mundo todo, criando uma ideia de que há inimigos, há pessoas que querem que todo mundo morra de Covid.
Vocês já atentaram para isso? Criaram essa história de que se você quer liberdade para decidir sobre um tratamento, sobre uma imunização ou não, contra uma moléstia que é nova, que nós estamos em pleno decurso dela, você vira esse inimigo. Eles vão lá, botam lá o estigma em você, botam um crachá em você, botam ali uma autorização de linchamento em você. É isso ou não é que está acontecendo? Então, olha, é dramático. Assim, eu peço perdão até aos meus colegas aqui, porque eu acabo me estendendo, peço perdão pela ênfase, né? Não gostaria, não é para ser assim, mas olha, é uma coisa de enojar o que a gente está vivendo. E a gente precisa sair disso, e a saída está ficando difícil, porque essas tentações, esses instrumentos de perseguição, de estigmatização, de controle, que não tem nada a ver com defesa de vidas, estão crescendo, estão criando os cabrestos nesse conluio dos que detêm a informação hoje. Parece uma teoria conspiratória, mas virou realidade. Nós temos canais, hoje nós tivemos aí um canal importante derrubado pelo YouTube por se referir a vacinas, por discutir vacinas, por dar voz a uma mãe que perdeu um filho jovem e saudável depois de se vacinar. E essa mãe não acusou ninguém. Ela disse que ela não sabia dos riscos, que ela não tinha informações e que ela queria alertar os outros. Eles vão lá e derrubam o canal. O que vocês acham? Olha, isso não é um manifesto que eu gostaria de estar fazendo, jornalístico ou político, nem nada. Isso é minha preocupação pessoal. Eu quero saber se é a sua também. E se for a sua, companheiro, você tem que sair, com todo respeito a você, você tem que sair da sua inércia. Porque o cerco está se fechando. As autoridades, esse prefeito fanfarrão do Rio de Janeiro, ele trata essa questão de imunização, que é delicada, que precisaria de aferição médica, que já tem efeitos adversos e óbitos associados a isso, inclusive entre jovens. Ele trata isso como um carnaval, como uma micareta, com um linguajar, uma coisa horrenda. A população tem que olhar para o lado, a população não vai à rua, não diz que quer liberdade, a população tem que olhar para o lado, tem que sair desse lugar. Aí aparece o estabelecimento que esse tiranete manda exigir lá o certificado de rebanho VIP, o estabelecimento lava as mãos, todo mundo lava as mãos. Ah, não, porque senão paga multa, não posso fazer nada. Outro dia, aí tem outro que está gostando, né? Que acha que não vai acontecer com ele, né? Aí acontece, vai acontecendo com pessoas, né? Não tem estatística, não tem nada, não tem política pública decente, só tem propaganda. E você está vendo. E eu não sou incitador de nada aqui, mas eu estou vendo que, né, se você não olhar para o lado, se você não se mexer, se você não entender que você está numa situação limite, extrema, né, de degeneração de valores, você não está podendo confiar em ninguém, você vai ter que botar a tua cara. Você vai ter que estranhar, você vai ter que gritar. Porque senão, eu acabei de relatar o caso de um canal importante que foi derrubado hoje, por discutir. Isso aí é o autoritarismo explícito. Nós já passamos, estão todos fantasiados de bondade, de progressista, de esquerda, de bonzinho, não sei o que lá. Né? Então, as pessoas, assim como fizeram no 7 de setembro, isso não tem nada a ver com... Não estou nem falando mais de patriotismo, muito menos de governismo. Estou falando, perceba que a sua liberdade está por um fio, ou já acabou, porque senão o que você está assistindo aí na televisão, a doutora Mayra sofreu, uma médica, vai acontecer com você, com certeza vai acontecer com você.